Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast Físico de Profi, nosso episódio de número 7. Tá aumentando isso aí, irmão. Aumentando. Como você está? Eu, Felipe Fiuza, juntamente com meu parceiro Renato Finaschi, vamos estar destrinchando aqui uma dúvida que é frequente e que acontece bastante conosco, cara. Treino técnico versus treino físico, irmão. Quer se apresentar pra rapaziada aí? Rapaziada, eu sou o Renato, Renato Finaschi. É isso, então rapaziada. Bom, treino técnico versus treino físico, o que é melhor, o que vai prevalecer mais no futebol? Vamos destrinchar essa dúvida agora com o mito, com o monstro. Bom, irmão, de começo, eu queria dar uma pedrada assim pra nós já abrir a mente das pessoas. Cara, tem algum que é melhor que o outro? Qual que é, se tiver? Show. Então, é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Toda vez que abre caixinha de pergunta tem. Os alunos também perguntam bastante quando a gente monta a planilha de treino. Fala, e a parte técnica, eu posso fazer assim? Então, nesse podcast, a gente vai acabar com todas essas dúvidas. Ufa, amém. Rapaziada que estiver ouvindo aí, já Vamos acabar com presta atenção aí que vamos dentro dela. Vamos colocar nosso último pinguinho de sangue aqui nesse podcast. Seguinte. A questão do melhor é aquela coisa lá, né? O que é mais importante no carro? O motor ou as rodas? O motor ou o volante? Tipo, é o conjunto de tudo que vai fazer você ser um jogador, é a parte completa, né? Então, físico, técnico, tático, psicológico. Então, são todas as áreas integradas que fazem um jogador. O que acontece? Jogador com nível técnico mediano, com físico bom, ele joga. Jogador técnico com nível técnico bom e o físico mediano, joga mais chorando. Sim, sim. Já é só o primeiro tempo. Pro cara jogar ter um físico mediano e conseguir estar jogando, o cara tem que ser tecnicamente muito fora de série, entendeu? Sim, sim. E que não é o caso da maioria dos jogadores, né? Então, fora de série são ali aquele 0,5% dos caras que jogam e tal. Eu acho que nem 0,5%, deve ser muito menos. Então, a parte física ela é muito mais exigida, então o físico você tem que garantir. A parte técnica você tem que ter sempre, tem que treinar sempre, não pode parar. Mas assim, sem a técnica e com o físico, até que dá pra ir, dá. Agora, com técnica e sem físico, só se você for muito diferenciado. Sim, sim. E até os mais diferenciados estão tendo que fazer bastante coisa. Sim. Porque até não adianta você ter lá um cara fora de série, mas que aguenta só jogar o primeiro tempo. Beleza, primeiro tempo todo mundo lá tá 100%, joga 100%, beleza, segundo tempo já era, morreu, acabou. Não tem mais jogo, fica com a menos. Mas basicamente isso, então, ou seja, voltando para lá do futebol, a parte física vai prevalecer um pouquinho mais do que a técnica, então. Prevalece sim. Então, se você tem a oportunidade, por exemplo, você tem uma semaninha para trabalhar. Sim. E você não tem muito tempo disponível de campo e tal. E aí você tem que fazer alguns trabalhos. O físico vai ter que ser a prioridade. E aí você vai encaixando a parte técnica dentro do trabalho físico, que hoje é o que a gente faz de trabalho integrado, né? De treinar o físico já com movimentos específicos dos jogos. Então, só que o físico vai vir primeiro. E a parte técnica vai vir em consequência. A parte técnica ela tem que ser construída ao longo da carreira. E o cara vai fazendo manutenção e aprimoramento, Então, desde criança ele vai melhorando a parte técnica. Então, se ele sabia fazer um tipo de drible, depois ele vai aprendendo outro. Se ele sabia fazer um tipo de passe, ele vai aprender outro. Aí vai bater curva, aí vai começar a treinar contra a perna. E assim ele vai construindo a parte técnica. E aí ele vai só refinando, então faz os trabalhos ali para manutenção. Mas a parte física, essa parte... se a gente fica parado, por exemplo, agora 40 anos a gente ficou parado, a parte física ela vai embora muito rápido. Então o nosso corpo, ele, assim, pra você ter um condicionamento de atleta, custa muito pro corpo. Então ter a massa muscular, ter a parte cardiovascular em dia, então é muito custoso, então demanda muita energia, o cérebro tem que administrar tudo. E aí se o cérebro percebe que você não está usando esse condicionamento todo, disso, pra quê? É a mesma coisa que, por exemplo, seu pai te comprar um carro muito rápido, Só que a manutenção desse carro também é gasta, então você tem que estar sempre trocando alguma coisa e tal. Mas você só usa para passear a 40 por hora, nunca usa para nada e tal. Então não faz sentido. Então aqueles carros, aquelas Rangers, né? Hilux, essas coisas assim.
pô, aquele carro ali é carro de você pegar a estrada e ir Vai pra embora. cá, vai você, embora. você vai embora. Você vai ter um carro daquele pra ficar indo aqui na padaria, pra pegar um trânsito aqui no trabalho, não compensa tanto assim. Sim. E aí o que seu pai vai fazer? Pô, vou trocar de carro. E o teu corpo vai pensar a mesma coisa, entendeu? Pra que você tem esse condicionamento todo se você não tá usando? Vou diminuir. E aí ele vai, tira um pouco da massa muscular, vai se adaptando e aí vai correndo. Então, a parte física, por ela cair muito rápido, a parte técnica, se você sabe o negócio, não tem que nem o Neto, ele fez uns vídeos batendo falta com a rapaziada. E eu acredito muito que o Neto não deva treinar falta No condomínio dele todo dia, assim. Ele não treina, não tem uma periodização, vou treinar falta. Ele deve bater, tipo, toda semana deve bater na bola e tal. Mas não deve ser tanta coisa assim. E você vê que o aproveitamento dele na bola parada ali, pô, é fenomenal. Porque a técnica foi construída ao longo da vida. E aí pra ele recuperando essa técnica é um pouco mais fácil. Então ele começa praticando ali, já tá um nível legal, ele vai praticando e ele vai se aperfeiçoando. A Sim. parte física não. Tanto que você viu o Neto gordão, pá. Sim. Era atleta e... No caso ali, na parte física, a memória muscular que a gente tanto constrói, ela entra ali? Por exemplo, eu tô aqui de quarentena, não tô treinando mais, não tô jogando mais bola, meu corpo estagnou, deu uma murchada. É muito rápido pra mim voltar a ser o que eu era antes, cara? Você tem uma facilidade maior. Por exemplo, eu nunca joguei bola, eu nunca treinei. Ou, por exemplo, eu tô há 4 anos sem treinar. E você tá treinando. Mas nós dois estamos parados, a gente tá sem treinar. E aí a gente ficou 30 dias sem treinar. Eu já tava sem treinar há muito tempo. E você ficou 30 dias. Quando a gente voltar a treinar, você que já tava, antes desses 30 dias, já tava treinando, você tende a ter um resultado mais rápido por conta dessa memória muscular. Então, as células satélites que fazem parte do processo de hipertrofia, elas não sumiram, elas ficaram lá. Você estimula de novo, elas já se ativam, já ganham massa muscular de novo. Então a memória muscular ela serve muito, só que é o seguinte, a memória ela vai ficar lá se você ficar usando. Sim. Se você não parar de usar, murcha de novo, só que ajuda. Então, pra quem, se for comparar você com quem nunca treinou, quem tá muito tempo sem treinar, na hora de voltar a treinar, você vai ter muito mais resultado. As pessoas perdem memória muscular, cara, se ficar por muito tempo sem fazer algum tipo de Tende a atividade? ficar cada vez mais difícil de recuperar rápido, entendeu? Quanto mais tempo você fica sem treinar, mais dificuldade você vai ter de recuperar. Bem demais, bem demais. Irmão, por exemplo, no futebol agora, dá pra conciliar os dois, treinar os dois ao mesmo tempo ali, cara? Dá, Tanto a parte técnica como a dá parte física. e necessariamente você deve, principalmente se for um trabalho de clube. Porque no clube a gente não tem tanto tempo assim para lidar com todo mundo, né? Os treinos são ali 1h30, 2 horas. No máximo você consegue 3 horas de treino. Mas é muita exceção. Sim. Então você tem que saber lidar com as duas coisas. Tem que saber fazer um físico que também trabalha a parte técnica para trabalhar integrado. No clube isso acontece muito. Como personal técnico ou personal físico, aí você já pode individualizar um pouquinho mais, porque tempo já não é um grande problema, porque é um treinamento individualizado, você vai estar 1 hora só com aquela pessoa, então você pode ter muito mais variação. Então a lógica é diferente do trabalho de clube e do trabalho de personal. Um personal técnico, ele vai explorar muito mais a questão técnica, e é o certo, porque ele não precisa ficar fazendo o cara correr suado. Então a gente conhece aí cara que é personal técnico, que o cara entra e sai do treino dele e não soa muito. Mas é o certo, porque ele está focando no ganho de técnica, no ganho de movimento. Então esse é o correto. O sistema nervoso está tranquilinho só para aprender, para aprimorar essas coisas. A parte física, quando eu trabalho com alguns alunos e eu preciso fazer os trabalhos cardio com bola, eu coloco a bola ali. Mas eu não quero ganhar técnica, eu quero só ajudar a manter a técnica que ele já tem, ou recuperar uma técnica que ele já teve, entendeu? Então, trabalhos que ele já se... Até porque se a gente for colocar uma coisa nova num trabalho físico, sim, esse cara vai errar o fundamento ali, ou qualquer coisa que seja, o passe, qualquer coisa, sim, e vai atrapalhar o físico. Então, o físico já não vai ter aquela mesma dinâmica. Então, normalmente, num trabalho físico que é integrado, quando eu faço do personal, eu coloco trabalhos que eu já sei que o cara já tem uma dinâmica legal. Então, assim, é mais manutenção do que ganho. Quando é ganho de técnica, você tem que focar só na técnica. E, inclusive, eu não sei se você anotou aí, se anotou, perdão, mas assim, quando a gente pensa em qual fazer primeiro,
a técnica sempre vai vir primeiro, porque eu preciso do sistema nervoso central livre pra estar recebendo esse pra estímulo. estar recebendo estímulo. Sim, eu não anotei por conta que eu já sabia, mas tem alguma rapaziada que não sabe. Então é basicamente isso, rapaziada. Sistema nervoso central limpo, a gente consegue refinar ainda mais aquele movimento. Se a gente faz o físico antes para treinar o técnico depois, a gente não consegue porque o sistema nervoso já tá sujo, né? Sistema nervoso, para quem tá acompanhando agora, eu já falei em outros podcasts, mas assim, tem a parte do cérebro, cerebelo e tal, e a gente comanda o músculo através da espinha, tá? Essa coluna, tá? Então, do cérebro até o músculo tem vários fiozinhos lá que a gente chama de neurônios, neurônios motores, e eles comandam. Então, esse sistema nervoso, se ele já está desgastado, já está fadigado, é muito mais difícil você coordenar cada músculo, ativar ali certinho. Ele, quando está limpo, você acabou de acordar, você está descansado, é muito mais fácil. Então, se você quer ganhar técnica, sistema nervoso limpo. Sim. Se você quer só repetir, se você quer só criar o hábito da batida, aí sim você pode fazer depois do treino, tal. Tem muita gente que treina técnica, treina falta depois do treino, até pra assim, a perna tá pesada, vai ser igual no jogo e tal. Sim. Então faz todo sentido. Mas se ele quiser aprimorar, agora se ele quiser aprender, tem que ser antes. Sim. Porque é muito difícil você querer aprender uma coisa com o sistema nervoso fadigado. Então, sim, basicamente por aí. Bem demais, bem demais. Irmão, voltando agora mais pra parte técnica aqui, fugindo um pouco da parte física. Quando você vai treinar em clube, vai dar treino em clube ou vai dar personal em clube, personal pra alguém, desculpa, o que você prefere ali, cara? Aquele tipo de treino mais fechadinho aqui, tipo, por exemplo, só um fundamentinho, um passe e depois só cabeceio, ou um método global ali envolvendo tudo, tipo situação de jogo? Legal, é uma boa isso aí. Eu uso muito treino técnico nos meus treinos físicos, mas como eu disse, o físico é a prioridade e o técnico entra depois, né? Eu não me considero um personal técnico. Eu sei que eu tenho muitos outros melhores aí, caras que foram ex-jogadores, que treinavam todo dia por 20 anos. Então, o conhecimento sobre técnica, a batida, o pé de apoio, o domínio, o conhecimento sobre técnica desses caras é muito mais apurado e eu não quero, entre aspas, competir com eles. Sim. Minha área é a parte física, então, claro, eu aprendo sempre com eles, toda vez que eu vou para um clube e eu trabalho com um ex-jogador, eu aprendo muito, mas não dá para aprender, tipo, em 3 meses, 4 meses, 5 meses de trabalho que o cara aprendeu em 20 anos de carreira. Então, esses caras, eu tiro o chapéu para eles e se eu tivesse um filho hoje que fosse atleta, ou os meus próprios atletas, eu recomendo fazer personal técnico com esses caras, porque com certeza eles têm muito mais conhecimento técnico do que eu. Ali eu vou usar o que eu tenho, claro, eu vou sempre querer fazer o melhor trabalho possível, mas a minha especialidade é a parte física. Só que, quando a gente faz um trabalho integrado, a gente quer um trabalho físico bom, a gente tem que envolver a técnica também. E essa parte que você falou, o trabalho fechadinho e tal, que a gente fazia muito lá no começo, né? Todos os clubes faziam isso, todas as escolinhas faziam, que lá, pega a bola na mão, bate aqui, bate aqui. Esse a gente chama de trabalho analítico, é um trabalho fechado. Assim, não é ruim, não é a pior coisa, só que ele é bom até certo passo. Passou de um passo, a partir do momento que fica automático, tipo, você joga a bola, o cara bate aqui, o cara tá cantando uma música e tá batendo a bola, o cara tá pensando na namorada e tá batendo a bola. Já não tá desafiando, então já não é treino, entendeu? Sim. Então você teria que aumentar a dificuldade, aumentar o grau de complexidade desse trabalho. E aí você pode envolver outros movimentos e tal. Normalmente os caras falam, gira e faz isso. Ele tá aumentando o grau, é uma coisa, é uma variável certa. Só que quanto mais você vai aumentando a complexidade, mais você vai ficando perto do jogo. Porque aí você envolve um adversário, aí você envolve pressão de tempo, que aí o cara tem que fazer rápido porque o cara vai roubar a bola, vai chegar. Sim. Envolve o colega. Você pode envolver um alvo também, então a gente tem que estar fazendo um trabalhinho de passe aqui, mas a gente tem que progredir até o campo dos caras. A gente tem que fazer um trabalhinho de passe aqui, mas a gente tem que fazer um gol. Ou a gente tem que fazer um trabalho de passe, mas não pode se expor porque um passe errado a gente está com... Então a gente cria ali uma situação de jogo. E esse é o melhor tipo de trabalho técnico, porque tudo que o cara fizer ali, amanhã vai ter um jogo e ele vai fazer de novo, entendeu? Então é um trabalho mais específico. Então eu gosto muito dos trabalhos globais, assim, formas de jogos. Quando eu não posso fazer em forma de jogo, eu faço a parte física e a técnica junto. Quando eu vejo que precisa melhorar a parte técnica, desde o comecinho e tal, se eu passar um trabalho que a gente chama de analítico, esse fechadinho, e o cara ainda não domina, aí sim. Então, por exemplo... Passa a fazer ele meio que antes, no caso. Eu trabalhei muito tempo com jogadores sub-15 pra cima.
E assim, sub-15, os zagueiros eles têm um pouquinho de dificuldade na hora de encaixar a subida e cabecear. Então, pô, eu trabalhei muito isso com os zagueiros. Bola fechadinha mesmo, só analiticão. Eu chutando a bola, fatiando e ele subindo. Eu chutando, subindo. Porque precisava. Mas, por exemplo, se eu for fazer isso com um profissional, um sub-20, talvez não seja legal. É bom só pra aquecer, pega o tempo e tal. Mas depois de... Você não vai montar um treino só disso. Tem que ter uma outra coisa, tem que ter outras situações. Você tem que pôr, sei lá, uma bola com curva e ele disputando com um centroavante e tal. Porque é mais específico pro jogo. Então, um sub-20 e um profissional não seria bom esse treino. Mas para um sub-15 que ainda não tem a técnica, é bom. Então, é basicamente por aí. Aí, esse último ano, com a ciência do futebol, a gente fez um trabalho com sub-11, né? Sub-11, aí os meninos eram muito mais fundamentos. Então aí a gente começa a pensar um pouquinho mais em analítico e tal. Então o treinador que estava comigo, que é o Andinho, ele gosta bastante disso também. Ele coloca os trabalhos analíticos para o desenvolvimento da técnica. E eu acho fundamental, mas a gente tem que saber que, por exemplo, esse sub-11 estava fazendo um analítico. Vai ter que aumentar o grau de dificuldade sempre. E vai chegar uma hora que só o analítico já não vai resolver. E muito provavelmente é difícil você fazer um jogador só de analítico. Porque ele vai ser jogador de treino. Porque chega na hora do jogo, tem muita variável que ele nunca treinou, nunca viveu. E não vai saber lidar. Então é basicamente por isso. Bem demais, irmão. Agora voltando mais pra parte do físico aqui, cara. Explorando bem mais essa parte. Se eu quero fazer só o físico mesmo, não quero muito da parte técnica, eu consigo? E se eu consigo, como eu consigo fazer isso? Tipo, de forma pura ali, só o físico. Calma aí, repete um pouquinho que eu viajei agora. Por exemplo, eu tô lá num dia que eu não tenho muito tempo para treinar a parte técnica, mas eu preciso muito treinar a parte física, eu só quero fazer o físico. Eu consigo fazer só o físico sem usar a parte técnica, tipo, um físico bom mesmo? E como que eu faço isso, cara? Cara, nessa época de quarentena a gente tá fazendo muito. Antes da quarentena também a gente fazia muito, porque na Joga BR eu monto os treinos pro cara se virar sozinho. Se ele fizer com alguém, ótimo. Mas eu não quero que ele dependa de ninguém. Então foi uma coisa até que eu falei na Super Aula 4. Pode refrisar aí pra nós. Na Super Aula 4 do desafio Subindo Nível, que é assim, cara, você tem que fazer tudo que tá ao teu alcance. E se preocupar menos com o que não tá ao teu alcance. Então, você montar uma programação de treino dependendo de uma pessoa não é legal. Porque, pô, às vezes aquela pessoa não quer ir treinar e ela tem toda a liberdade do mundo, não é errado. Sim. Mas se você quer, você tem que ir. E aí você ficar dependendo de uma pessoa não é legal. Então a gente faz a programação toda pro cara fazer sozinho. Então tem muito físico que não tem bola. Porque o cara não tem tempo, o cara já tá fazendo outra coisa e tal. Então eu faço bastante sim. Então os intervalados, os cards, sempre sem os trabalhos de força, de potência. Sempre sozinho e sempre sem bola. Aí o que eu falo pra eles, ó, eu vou montar a parte física, tá toda aqui, vocês cumprem. Se vocês quiserem parte técnica, pode me mandar mensagem, pode falar, eu passo uma sugestão, a gente troca ideia, a gente monta os trabalhos juntos, mas eu não vou montar nada que, por exemplo, eu monto o trabalho visando a parte técnica e a física, aí chega lá, eu montei com 2 bolas e só tem uma bola. Aí chega lá, um amiguinho que ia ajudar ele não foi. Então eu monto só o físico, cuido só do físico e cuido muito bem, com intervalados, com cardio, trabalhando, a gente consegue melhorar. E aí a parte técnica eu monto à parte, então a gente vai conversando, então eu e o atleta, a gente, entre aspas, montamos o treino sozinhos. Ou seja, você não costuma dar muita ênfase só pro, tipo, por exemplo, só pra uma coisa. É basicamente isso que funciona, não? Então, por essa questão de segurança, para o cara conseguir se virar sozinho, se você coloca a parte técnica, você, entre aspas, zoa um pouquinho a programação. Porque sim, às vezes ele não vai conseguir fazer, não vai quebra a conseguir, aí ele já desanima e tal. Eu monto puramente sozinho. E aí, por exemplo, tem um treino para ele fazer físico lá. Então tem 1h30 de treino programado. Parte de força, de prevenção e cardio. E aí eu falo, ó, se você quiser ir pro campo antes, fazer um trabalho técnico, se você quiser pegar um espaço, fazer um trabalho técnico, fica à vontade, pode fazer a técnica à vontade. Só que se for pra ganhar, faz antes, se for pra manter, você pode fazer depois, não tem problema. E aí depois você vai e faz o físico. O físico você deixa por último, porque eu quero que você primeiro ganhe a técnica e tal. Então é basicamente por isso. O físico não depende do trabalho com bola. Dá pra juntar? Dá. Mas eu, quando é trabalho à distância, trabalho individual, prefiro não mesclar muito. Sim, sim.
falando um pouco agora sobre o físico, dando só uma refrisada, porque assim, o cardio a gente não deve treinar antes do treinamento de força, cara. O cardio é o seguinte, quando a gente faz o trabalho de cardio, a gente já está fadigando, tá atrapalhando a musculatura. E também tem a questão do sistema nervoso central, mesma coisa para técnica. Para força, a gente também precisa do sistema nervoso limpinho e tal, porque a gente consegue ativar mais unidades motoras, tem ativação melhor do músculo. E quando a gente faz o cardio antes, a gente atrapalha toda essa ativação depois. Então o trabalho de força ele é um pouquinho, o resultado é um pouco menor se a gente faz o cardio antes. Se a gente faz ao contrário, o força antes e cardio depois, atrapalha um pouquinho só o cardio, mas não é uma coisa que relativamente acaba. grande. Então, atrapalha muito a força se ela for feita depois e o cardio atrapalha só um pouquinho, então não tem problema. Sim. Então e basicamente por aí. Se uma pessoa, por exemplo, treina o cardio de manhã e quer treinar força à noite, porque muitas pessoas às vezes falam, pô, é que eu trampo à noite, ou melhor, trampo de tarde e perto do meu serviço tem uma academia lá. E, por exemplo, ele gosta de ir pro campo de manhã pra fazer um trabalhinho com bola, um cardiozinho. Dá também, cara? Por exemplo, você treinar de manhã e inteirão pra treinar à noite? Dá. É o que eu falo pra rapaziada. O feito é melhor que perfeito. Se essa é a única opção que você tem, e tem a rapaziada de clube que enfrenta esse trabalho também, esse problema, porque é o seguinte, o clube passa o trabalho 9 horas da manhã ali. E aí o trabalho de clube é jogo reduzido, é jogo grande, é aeróbico, é cardio. E aí depois ele quer fazer um fortalecimento, quer fazer uma coisa melhor e tal, mas ele já fez esse cardio antes. Cara, faz. O trabalho de força ele é afetado, mas ele não é anulado. Você vai continuar produzindo resultado. Claro que se fosse ao contrário ia dar mais resultado, mas você não pode. É aquela coisa, faz aquilo que está ao teu alcance. Esquece. Se você não vai conseguir mudar o treino do teu clube, você não vai lá no diretor, treina à noite, rapaz. Quando treina à tarde aí, treinar força. vou treinar à tarde aí que eu quero treinar força. Então não dá. Então, se é feito é melhor que perfeito. Se a única opção sua é fazer o cardio de manhã e a força à tarde, faz, cara. Mas se der pra trocar, se você tem essa condição, essa oportunidade, aí você troca. Sim. Irmão, então, por exemplo, surgiu uma pergunta aqui fera, que eu até tinha anotado aqui, aproveitando o assunto que a gente está falando, a parte técnica, eu posso treinar ela todos os dias, cara? Afeta na parte física, ou seja, o desgaste, a fadiga no músculo é a mesma coisa ou é um pouquinho menor? Boa. A parte técnica você pode treinar todo dia. E se você quer evoluir como jogador, você até deve treinar todo dia. Então, claro que eu vou falar primeiro eu vou responder isso, depois eu vou falar uma parte do que o Zico falou. Claro. Seguinte, a técnica, quanto mais a gente fazer, quanto mais a gente repetir, mais especialista naquilo a gente vai ser. Então, não sei se você antigamente a gente comprava coisa no mercado e o cara já cortava na hora, né? Presunto, salada, Sim. Você vai olhar o cara fazendo aquilo, o cara faz com muita naturalidade. O cara pega a lâmina, se você for fazer aquilo, a fatia sai certinha do cara. E se a gente for fazer aquilo lá, vai sair, uma fatia grossa pra caramba. Vai demorar muito tempo, porque o cara tem técnica, ele faz aquilo todo dia. E não sei se vocês já viram vídeos de cozinheiros também, que ele sai arregaçando os temperos aqui todo dia. Então, assim, não é porque ele é muito rápido, é que assim, ele faz aquilo todo dia e naturalmente ele vai ficando mais especialista naquilo. Futebol é a mesma coisa. Então, se você faz trabalho de passe, de finalização, de cobrança de falta, você faz os trabalhos fundamentais todos os dias, a tendência é que cada vez mais você vai fazendo com mais especialidade aquilo. Por quê? Quando uma informação vira hábito, então você já tem o hábito de, por exemplo, dominar a bola e com o peito certinho e dar um passe. Sim. A próxima vez que vir uma bola difícil, você já não precisa se importar mais em colocar a postura e deixar o peito macio para a bola bater e tal. Não precisa, aquilo já é natural, já é hábito. E aí você começa a pensar em outras coisas. Aí você já começa a pensar, por exemplo, em dominar já virando o corpo para você projetar a bola para o lugar que você quer ir. E assim você vai ganhando técnica. Então, depois de um tempo você começa, além de dominar, além de ver a bola vindo, dominar e girar, você já está olhando para frente para ver se tem um cara ali mesmo. Então, a técnica vai ficando apurada. Por isso que esses caras que eu falo que tem 20 anos de carreira, tem muito conhecimento, tem aquilo tudo muito fera, porque ele foi fazendo todo dia, tá muito chega apurado. a ser automatizado. Sim. E aí o Zico fala que finalização é igual escovar o dente, tem que fazer todo dia. E eu concordo muito.
E a grande crítica que o pessoal das antigas fazem pro pessoal de agora é que os fisiologistas, o preparador físico, normalmente barra esses treinos De técnico. analítico, treino Analítico. técnico. Porque, por exemplo, você vai dar uma porrada de chutes tal, e fatiada, e tudo isso exige muito do adutor. E quando você faz uma coisa muito repetitiva, a chance de você ter uma lesão por esforço repetitivo, a chance de você fadigar um pouquinho mais o adutor do que o necessário, aí chega no jogo, o adutor não está tão recuperado assim, você precisa dele para fazer as mudanças de direção, fazer os passos bola longa, aumenta a chance de ter lesão. E aí é onde que o fisiologista começou a barrar tudo por conta disso, então fazia pouco. E aí o pessoal reclamava que a técnica das antigas era muito melhor e tal. Mas existe um jeito muito melhor de estar fazendo isso, que é o que? Você controlar esse treino técnico. Então você restringe, coloca um limite de repetições para cada perna, não faz sempre o mesmo fundamento várias vezes seguidas, espaça o treino um pouquinho. Então, por exemplo, você acabou de treinar a finalização com a direita. Pô, não faz com a direita de novo, faz com a esquerda. Ah, eu tô fazendo um treino de falta. Não dá pra ficar fazendo tudo isso toda hora, entendeu? Tipo, não vou bater falta com a perna esquerda. Pô, inventa uma finalização, inventa alguma coisa do tipo. Sim. Ou faz um treino de cabeceio, ou, sei lá, faz alguma coisa de... Faz um treino de cruzamento, sei lá. E lá no Tabuão, no Sub-20, no profissional até a gente fez mais, tinha eu e o Edmilson. O Edmilson era auxiliar técnico, hoje ele é treinador, baita treinador. E ele fazia o seguinte, a gente se juntava, eu como preparador físico e ele como auxiliar. Ele falava, Renato, eu tô precisando a parte técnica aqui, mas no intervalo eu não quero deixar eles parados, vamos fazer, dá pra encaixar alguma coisa física? E aí a gente colocava um trabalho de core, um trabalho mais voltado para a parte funcional. Ou a gente viu que ele precisando na parte física e colocava ali, e aí os caras faziam os trabalhos de finalização, que pô, envolve muito chute, muita força, no final do treino já é muito arriscado. Então fazia a sériezinha lá e aí tipo, ficava uns 2, 3 minutos fazendo trabalho físico, para depois voltar e fazer a sériezinha. Ou até menos, né? Até 1 minuto, 2 minutos. Mas é uma coisa que soa muito melhor. Melhor do que você quer fazer 30 chutes de uma vez. Aí você arrebenta mesmo, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Cara, falando nisso, eu tive uma experiência de quando eu jogava, que um treinador, a moda antiga mesmo, ele falou o seguinte, que a cada chute que você desse ali no gol, antes de começar um treino, era equivalente a 10 voltas no campo. Isso é verdade? Você quis tirar essa dúvida? Cara, ali é uma regrinha básica de cara que tá na prática e assim, eu imagino que lidar com um moleque não é fácil, né? Eu lido bastante com moleque. Então você solta as bolas lá no campo e os moleques entram no campo, e o que eles vão querer fazer? Eles vão querer sair chutando a bola, vão querer fazer. E ele precisa ter um controle, ele não pode deixar a molecada que acabou de chegar no campo sair chutando assim do nada. É um movimento explosivo, é um movimento forte. Não quer dizer também que você vai se machucar só porque você vai chutar a bola do nada, mas assim, é muito mais lógico você ir aquecer primeiro, fazer e tal, certinho, pra depois começar a soltar os bagulhos. E a rapaziada, a molecadinha, não tá nem aí pra nada, né? Sim. Então ele fala assim, ó, você antes de chutar você tem que aquecer, só que o aquecimento que ele usa é a volta no campo, então é a primeira coisa que ele fala. Então, pra ele aquecimento é volta no campo, aquecimento de treino é volta no campo. E foi isso pra muita gente, então ele fazia aqui, ó, pra chutar a bola ali tem que fazer tantas voltas e tal. Então é basicamente por aí. Então é uma estratégia que ele usava pra, entre aspas, cuidar da rapaziada, pra rapaziada não se machucar. Fui tapeado, velho. Eu concordo com eles, eu só trocaria o tipo de aquecimento. Em vez de ficar dando volta no campo, poderia fazer uma mobilidade, poderia fazer uma ativação, qualquer coisa do tipo. Bem demais, bem demais. Grande treinador, bem demais. Cara, a parte psicológica, ela entra em algum lugar? Se entra, ela entra onde, cara? Cara, entra muito e deve entrar. Por exemplo, quando a gente treina pênalti, por exemplo. Sim. Então, se você treinar pênalti no começo do treino, é muito difícil errar, cara. A não ser que você já não tenha tanta experiência batendo pênalti, mas é muito difícil. No final do treino, com a perna um pouco mais pesada, já é mais fácil de errar, né? Você tem uma maior chance de errar. No final do treino, com a perna pesada e separando dois times, um torcendo para cada time, a probabilidade já é muito maior, porque a gente colocou o ingrediente psicológico competitivo naquilo. Fazer isso com um goleiro morto, um goleiro que tá nem aí pra nada, é fácil. Fazer isso com um goleiro que tá te xingando, que quer ganhar, que tá lá e pá, é totalmente diferente. E isso é jogo, né? Isso é jogo. Dentro do jogo essa variável existe, então ela tem que estar no treino também. Então assim, lá
no último trabalho que eu fiz no Nacional, eu fazia muito isso. Até nos trabalhos de bola parada eu colocava a competição psicológica, né? Então tinha um prêmio para quem ganhasse e um castiguinho para quem perdesse, para ter essa competitividade. Então assim, os treinos de bola parada eu separava duas equipes e tal, e ia fazendo. E até dá, porque é muito difícil você conseguir transferir alguma coisa pro jogo só do analítico direto pro jogo. Então, por exemplo, esse esquema da bola parada. Eu fazia o trabalho, a rapaziada sabia bater na bola já, a rapaziada sabia se posicionar. Então, eu fazia um trabalhinho só pra eles pegarem o jeito e tal. Sim. Pegou o jeito, pegou a minha ideia, aí a gente vai jogar. Aí a gente põe pra jogo. Então, o segundo passo, depois que eles entenderam toda a ideia, entenderam os fundamentos, entenderam o posicionamento, aí tá tudo certo, aí eu evoluí o trabalho. E aí eu coloco o jogo, coloco adversário, além de colocar adversário, eu coloco a pressão que também depois eles vão ter que bater e se eles forem melhor que vocês, fizerem mais gols e tal. Então já gera uma competitividade muito grande e aquilo acontece no jogo. Isso é bom também. Então é muito mais fácil de transferir. Então o psicológico ele tem que entrar muito no físico e no técnico. Porque a gente se aproxima mais do jogo. E Sim. tudo que é mais próximo do jogo é melhor. Sim. Até falando mais sobre essa parte psicológica, o exemplo é aquele cara que entra na prorrogação para bater o pênalti e vai lá e erra. Ali já é mais pro lado da parte, por exemplo, de algo externo, por exemplo, da torcida, algo do tipo assim, ou a parte física tem alguma relação com isso? Cara, profissionalmente eu nunca vivi isso. Mas assim, o que a gente pode imaginar dessa situação? Tem a questão do cara tá quente, do cara tá frio, né? O cara tá sentindo o jogo e tal, já tá na pegada. O outro deve ter ficado ouvindo muito comentário no banco e tal. E quem ou não, essas Ficar na coisas, pressão. se o cara não se blinda, se o cara não tem uma coisa forte, ele pode levar isso, deixar na mente. E requerendo não fica na mente. Aí cabe a pessoa deixar aquela ideia crescer, se alimentar e crescer, ou deixar aquela ideia morrer de fome e ficar lá e não servir para nada. Então assim, mas muitas das vezes é muito variável. Às vezes o cara errou pelo psicológico, às vezes o cara errou porque não sentiu o jogo ainda, não estava tão aquecido. Então é muito variável. Então, eu não definiria em uma resposta só, tem que saber o todo. Se fosse um caso específico, falar assim, ó, o tal jogador que tal, aquele lá, e eu tivesse na comissão, provavelmente, depois de conversar com o jogador, investigando melhor, eu saberia definir, mas assim, acho que não. Bem demais, bem demais. Irmão, você trabalhou no Sub-15, ali do Tabuão, O Grêmio Osasco e Aldaca. trabalhou com a molecada no Nacional, a rapaziadinha menor, Sub-11. Sub-11. Cara, essa idade, assim, qual é a idade boa pra você começar a treinar a parte física? A parte física, Bem complexa ali, tipo, envolvendo força, envolvendo trabalhar anaeróbico, aeróbio, resistência, isso tudo. ó, quando o garoto entra, hoje tem escolinha baby foot, né, tipo, 3, 4, 5 anos, as crianças estão na escolinha já. Sim. E ali já tem que ter parte física, mas não é a parte física de cansar, é a parte física de desenvolver coordenação, desenvolver equilíbrio. Então a parte física ela tem que estar desde o começo. A questão da estabilidade do core, a gente pode trabalhar com brincadeira também. Você não precisa fazer só uma pranchinha, você pode fazer um joguinho das crianças se estabilizarem e tal. Pode fazer um cabo de guerra, sabe? Essas coisas que envolvem força, envolvem estabilidade do core. Então, existem várias maneiras de trabalhar o físico. Quando é com crianças, é muito bom a gente trabalhar isso com brincadeira. E a gente deve trabalhar isso com brincadeira. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar força, a gente começa a brincar, fala que tá no zoológico, cada um é um bichinho. Aí, tipo, um é o sapo, vai ter que pular igual um sapo, é o pulo e tal. Ali a gente tá trabalhando força nas crianças. Aí o outro é o canguru, tem que pular igual o canguru. Então, são brincadeiras assim. Então, o físico, ele pode começar muito cedo. Só que cada etapa tem uma necessidade, cada etapa tem um conteúdo a ser trabalhado. Na ciência do futebol, a gente tinha o Kids, né? Então a gente trabalhava com garotos de 6, 7, 8 anos e trabalhava voltando para isso, para equilíbrio, coordenação motora, qualidade de movimento, para que quando esse garoto fosse para o campo já tinha bastante das capacidades coordenativas mais evoluídas. Quando esse garoto chegasse nos 10 anos, aí a gente conseguia acelerar muito mais o trabalho. Se um garoto de 10 anos chega lá
e demora um mês para aprender um movimento legal, aprender a base da metodologia. Um garoto que fez esse trabalho de desenvolvimento de coordenação, ele demora tipo 2 semanas, demora menos. Então ele tem uma facilidade melhor de estar fazendo isso. Então a gente tem sempre um processo de etapas. O físico mesmo, trabalho de core, trabalho de força, com pezinho, sim, a gente já pode começar com 10 anos. 10 anos de idade. Até mais cedo pode, mas assim, não é tão necessário assim. Só se for uma criança desenvolvida, no caso. Então, vai depender muito do caso. Se eu já trabalhei a coordenação motor, o equilíbrio, eu trabalhei tudo, e eu quero começar a trabalhar o físico, então, o físico com peso eu falo assim, tipo, o peso do corpo, sabe? Subir numa caixa, fazer um afundo, fazer um agachamento, você pode, não é a prioridade, mas você já pode estar fazendo. Inclusive, a gente tem achados científicos muito bons, assim, tipo, essas crianças que fazem esse tipo de trabalho, de base que a gente fala, quando tem 10, 9, 11, 12 anos, quando elas chegam no 14, no 15, elas conseguem ganhar muito mais força do que as outras, quando comparadas no geral. Não estou falando que uma pessoa que tem uma genética boa vai ser vencida só porque o outro fez. Mas é o seguinte, essas crianças, elas querendo ou não, elas aumentaram o seu próprio potencial para ter ganhos no futuro. Então o trabalho de força é muito importante, só que quando a gente fala isso, quando a gente fala com criança de futebol, o pai já fica louco, né? Pô, meu filho é jogador, não sei o quê. E aí já, não, tem que treinar muito. E aí fala pra pôr peso em criança, aí põe um peso desnecessário, um movimento que não existe, o movimento ainda não tá correto. Então assim, são poucas as pessoas hoje que conseguem fazer um trabalho legal e tal. E quando a gente fala em físico, às vezes o pai fala, não, isso aí eu sei fazer, e pega e faz. Então a gente toma muito cuidado pra estar falando isso. Mas assim, falando a realidade mesmo, atletas com 10 anos eu já faço trabalho de força, já faz flexão de braço, já faz afundo. Alguns fazem afundo com carga, então você mesmo conhece o Preguinho. O Preguinho é um atleta 2009 e, pô, a gente trabalha 2009 é 11 anos? 11 anos. 11 anos. E a gente trabalha bastante força com ele, cara. Ele faz tudo, trabalha fora, ele faz bastante movimento perfeito. Então teve uma base, ele não chegou ali do nada, ele teve uma base, ele veio, começou a trabalhar, a gente ensinou, ele foi pegando e aos poucos, naturalmente, o trabalho foi acontecendo. Sim. Mas, por exemplo, ele faz no máximo 2 vezes um trabalhinho de força e não é uma coisa que, trabalho de força, e tal. É um trabalho de força para preparar esse moleque para ter mais potencial depois. Então, o trabalho físico ele exige várias etapas. Depois, aí, quando chega no 12, no 13, você começa a inserir um pouquinho mais, sub-12, sub-13. Sub-14, alguns já estão pós-púber ou estão na puberdade, então ali você já pode fazer um trabalho legal e tal. Mas aí sub-15, sub-16, sub-17 já deve fazer. Já é obrigação. Se você quer jogar futebol, tem 14, 15 anos e não trabalha força, você está comendo bola, você está viajando, você está perdendo, então você está perdendo tempo. Até porque essa é uma fase sensível de ganho de força. Então se você fizer ali, você tende a ganhar muito mais força e essa força vai ser muito mais fácil de manter depois. Quem não aproveita a fase sensível, para conseguir ganhar força depois vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então é basicamente por aí, tem as fases. Quando o atleta é pré-puber, eu não foco tanto. Então pré-puber é a questão do estirão. Dá pra fazer um podcast só disso também. Dá. Mas bastante. Quando o atleta é pré-puber, eu faço o trabalho voltado para tudo isso. Desenvolver as capacidades coordenativas, equilíbrio, fazer tudo. A base do treino de força, então a gente treina um pouquinho de força também. Quando o atleta é puber, a gente já começa a fazer um pouquinho mais. Só que por conta do estirão a gente foca bastante na coordenação motora também, porque por ele crescer muito ele perde coordenação. E depois, quando ele é pós-puber, a gente já começa a fazer um trabalho um pouco mais pesado, porque o corpo dele já está preparado para suportar essa carga. Então é basicamente por aí. Seria bom fazer um podcast falando sobre isso, porque nosso público também tem uma rapaziadinha dessa. Tem uma rapaziada. Tem bastante. Tem uma rapaziada de 16, 15 anos que segue a gente que tem sempre essas dúvidas aí. Bem demais. Dá pra fazer um podcast só de tipo o que fazer com cada tipo de idade, sabe? Então foi até uma pergunta boa, até mesmo acho que essa pergunta 12 anos, 13 anos, deve ficar uns 7 minutos, então já dá uns 10 episódios aí só de idade. Bem demais. Eu lembro também, cara, tipo, do Preguinho tão fera assim, sabe o que faz? Que às vezes eu tô passando um treino lá, eu fico pensando um treino de core pra eles lá, aí já dá uma ideia, pessoal, fazer esse aqui. E um treino de core bem enfiado mesmo, sabe? Bem complexo, bem difícil de fazer.
Eu, beleza, manda a bala e faz lá certinho, bem demais. Traguinho é monstro. Ele é Saudades do Traguinho. Saudades, parceiro, saudades. Cara, bom, você já explicou um pouco que um jeito bom de desenvolver técnica é, por exemplo, no comecinho ali do seu dia, quando o seu sistema nervoso central tá limpo, tá tranquilo, todos os dias também. Tem mais alguma coisa assim que a gente possa desenvolver, cara, na parte técnica, ou seja, pra gente deixar de um jeito melhor ainda? Cara, os trabalhos de coordenação motora, eles ajudam a potencializar. Principalmente se você é criança ainda. Depois que você é adulto, ele ajuda um pouquinho só e tal. Mas é bom que te deixa mais esperto, cria mais conexões neurais e tal. Mas eu acho que é basicamente isso mesmo, cara. É a gente praticar a técnica todo dia. Começa com atividade analítica fechadinha, alguém joga a bola pra você, ou você joga a bola na parede e te devolve. Ficou bom naquilo, aí tenta envolver isso no jogo. E assim, eu acho que faltou a gente colocar opções práticas para isso. Por exemplo, você e seu amigo já tá muito bom nesse trabalhinho de um joga a bola pro outro, o outro domina e toca, ou toca de primeiro. Cara, começa a jogar dois sem coxa. Aí você tá envolvendo o jogo, aí a bola já tem muito mais variação. Então não é um ambiente fechadinho, controlado, estável, né? Agora Sim. você tá saindo para um ambiente instável, muito variável. E o jogo é A bola variável. vem alta, vem forte, Vem na forte, coxa, você tem que muda, tirar a coxa. e aí você tem que fazer os trabalhos. Então, vamos fazer uma sequência legal. Você tá saindo da bola do fundamentinho com a mão. Sim. O que você vai fazer? Você vai começar a brincar de altinha. E aí você começou a brincar de altinha, pode dominar a coxa à vontade, pode dar quantos toques quiser à vontade. Ficou bom, a bola já não tá caindo mais assim, aí você já começa a limitar. Você fala assim, ó, agora é obrigatório dar 2 toques. Aí você continua lá. E aí ficou fácil, todo mundo tá conseguindo se virar com 2 toques, aí você começa, agora não pode usar a coxa. E aí tem infinita processo, depois você proíbe cabeça, aí você proíbe dominar com o pé direito e tocar com o pé direito, tem que trocar, sim. Então você domina com uma, toca com a outra. Ou se você domina com a chapa, você tem que tocar com o peito do pé, se você domina com o peito do pé, você tem que tocar com a chapa. Altura da bola, nossa, muita coisa, cara. Muito, então dá pra variar bastante, você não precisa ficar preso ali. E aí, por exemplo, de domínio de peito, o que você pode? Sei lá, você pode inventar um futevôlei que você tem que dominar e devolver, domina e devolve. E aí os dois ficam lá brincando e você consegue ter um domínio de peito muito mais apurado. Então tem bastante variáveis aí. Cabeceio a mesma coisa, faz um futevôlei só de cabeça. Então, sim. Ao invés de ficar jogando a bolinha aqui, pô, você já tá. Altinha de cabeça também. Entendeu? Bem demais, bem demais. Cara, fechando aqui, tem uma última pergunta, irmão. Na Joga BR, cara, nós ó. Você costuma passar bastante, você costuma passar treino técnico para as pessoas? Temos treino técnico, se a pessoa quer fazer, ela consegue fazer aqui dentro do nosso programa? Ainda não, mas eu ajudo muito na montagem, então os garotos eles falam, eu tenho isso aqui, e eu quero fazer treino técnico. Eu falo, cara, você tem a liberdade de fazer o que você gosta, mas sim. O que eu falo pra você, faz o que acontece no jogo, não precisa sair correndo, que nem eu. Tem gente que monta o treino técnico, fica lá no meio de campo, aí pula 3 cones, corre até a linha de fundo, faz um zigue-zague, aí alguém toca a bola pra ele, chega no fundo, bate uma vez na bola e volta pro meio de campo e tudo isso. Não precisa. Fica ali posicionadinho lá no fundo, lá na linha de fundo mesmo, se você quer fazer a bola quando ela é rolada e tal, pede pra alguém rolar, você dá 5 metros de distância ali, 3, 4 passadas, tira um pouco, aí volta, 3, 4 passadas, volta. Então ali você tá trabalhando técnica de verdade. Então eu falo assim, ó, faz o que acontece no jogo, não precisa fazer loucura, não precisa inventar, cara. Equilibra bem, não faz tudo com a perna só, vai equilibrando, dá um intervalo legal, não faz mais que 6 repetições em uma série só com a mesma finalização. Até alunos que estão começando, eu até recomendo menos, então eu falo, faz umas 3, 4 batidas só. E a gente vai montando junto. Futuramente, eu quero montar um módulo para ajudar. Então assim, não é obrigatório você fazer o treino técnico, mas vai ter um módulo lá explicando passo a passo, a gente vai dar essa sequência, né? Treino, domínio de peito, pá, e depois vai dando a sequência, domínio, pá, finalização, 3 dedos, curva, falta, sim. Vai ter muita coisa, então subir de cabeça. E futuramente, é que agora com a quarentena não tem muito difícil, acesso, né? Então muito provavelmente os trabalhos técnicos vão ser feitos por a gente, eu, você e tal, mas a gente não é especialista nisso, eu quero trazer pessoas especialistas, então eu vou marcar um dia, de pegar esses treinadores que eu trabalhei, que são referências na parte técnica, e
fazer um trabalho com eles. E aí eles vão dar o trabalho, eles vão mostrar a batida na bola, eles vão mostrar a técnica ideal, que eu acho que vai ser muito melhor. Então lá vai ter um módulo feito por um atleta ex-profissional e tal, tudo bonitinho para ajudar a pessoa a jogar bem. Hoje ainda não tem, hoje eu só ajudo na montagem e tal. Depois vai ter os vídeos que nós mesmos vamos fazer. Quando acabar tudo isso, a quarentena, eu vou tentar buscar fazer esse módulo com professores que eu trabalhei, treinadores que são ex-jogadores. Esse é um modo bem completão, cara. Pra rapaziada também que a gente tem lá no canal lá um vídeo onde você mostra a rotina lá, que a gente faz um trabalho lá, tipo, vendo técnico, vendo parte física também. Bem legal. Se a rapaziada quiser olhar lá, só dá uma pesquisada na playlist Minha Semana de Treinos. Tem 5 episódios e tá fera pra caramba. A semana fera, só a rapaziada dar uma pesquisada lá e olhar que tem parte técnica, tem potência, tem tá força, com qualidade. tem hipertrofia, tem uma Irmão, dando um resumão aqui, treino técnico versus treino físico não existe. Dá pra fazer os dois tranquilo. Deve fazer os dois. Fechou, rapaziada. Matando a dúvida aí de vocês, destrinchando mais uma dúvida. Fechou. Cara, estamos finalizando mais um podcast número 7. Se você tem alguma dúvida, quer tirar essa dúvida, traz pra gente que a gente vai destrinchar. Vai tirar até o último suco lá do açaí pra você. Se você é só do YouTube ou do Spotify, segue a gente lá no Instagram, @RenatoFinasca, @Fefiusa98. E se você é do Instagram e sei lá como que você tá vendo esse podcast, se inscreve lá no canal, tá? A gente também tá no Spotify, tá no YouTube. Futuramente a gente vai estar em todas as outras plataformas de podcast. Fechou? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. É nóis. Falou.